Daniel capítulo 3, versículo de número 12 diz: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que tu levantastes adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Durante o tempo de liderança de jovens, pregando para jovens e adolescentes, uma das coisas que eu percebo é a preocupação em escolher alguém para namorar. Às vezes a gente vê gente que não era nem para estar pensando em namorar, mas que já quer namorar e estão desesperados, e às vezes estão orando e dizem para mim: pastor, eu estou orando para namorar. E eu acho isso interessante, namorar para orar, isso é muito legal. Mas às vezes a gente esquece que as pessoas que mais caminham ao nosso lado durante um tempo gigantesco da nossa vida são os nossos amigos. E para amigos parece que às vezes a nossa responsabilidade não é igual. A gente se relaciona com qualquer um, senta-se à mesa com qualquer um, a gente tem comunhão com qualquer um, e a gente se esquece que na verdade nós somos a média das 5 pessoas que mais andam com a gente. Ou seja, com quem você anda define quem você é. Se você só anda com gente má, a resposta é que provavelmente você não seja tão bom quanto imagina. Às vezes tem gente dizer para mim: pastor, eu estou namorando e eu só namoro com quem não presta. Aí lá no meu coração dá vontade de dizer: provavelmente você não vale muita coisa, porque essa é a realidade. Nós só atraímos para a gente aquilo que a gente é, e quem anda com a gente define muito aquilo que a gente vai viver, quem nós vamos ser, aonde nós vamos caminhar. Tem pessoas que gostam de se relacionar sempre com pessoas que estão abaixo dela, porque elas não são provocadas por essas pessoas. Assim como tem gente que sempre gosta de andar com pessoas que estão acima delas, porque essas pessoas provocam elas a melhorar, a caminhar mais longe. E esse texto ele mostra a realidade de uma amizade que persiste a uma tempestade gigantesca. Alguém diz que a tempestade prova os verdadeiros amigos, e é verdade. Mas tem uma coisa que também prova os verdadeiros amigos: a melhor circunstância da sua vida. Alguém disse uma vez: quer saber se a pessoa é seu amigo? Diga para ela que você comprou um carro novo, uma casa nova, que você casou e o seu filho está nascendo. Se ele sorrir, é seu amigo. Mas se ele olhar para você e dizer: nossa, você está sortudo, hein? O que você está fazendo? Desconfie. A amizade, ela define quem a gente é. E como nós estamos falando com base na palavra de Deus, quando eu olho para esses meninos eu me impressiono, porque os 3 estão juntos no início da história, e os 3 estão juntos no final. Não é spoiler, porque você já conhece o final da história, mas os 3 meninos que bateram de frente com Nabucodonosor são os mesmos 3 meninos que não se prostam, são os mesmos 3 meninos que vão para a fornalha, e também são os mesmos 3 que saem da fornalha juntos. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu queria encontrar pessoas para caminhar. Me lembro que a primeira vez que eu fui na igreja, onde eu fui líder de jovens, após ter um encontro particular com Deus, eu me lembro que quando eu cheguei lá, um líder de jovens veio falar comigo. Eu vou falar o nome dele porque eu sei que ele não vai ficar triste, não vai ficar bravo. O nome dele é Felipe. E eu me lembro que quando o Felipe me encontrou, ele disse para mim: cara, vamos sentar com a gente lá na juventude, nós vamos cuidar de você. E eu e minha esposa, que na época ainda era namorada, sentamos com os jovens e a gente ficou tão feliz de estar ali. E eu comecei a prestar atenção no Felipe daqueles dias que seguiram. Eu fiquei prestando atenção como ele pregava, como ele liderava, e lá no meu coração eu dizia: eu quero ser igual ao Felipe. Porque são essas amizades que nos tornam melhores. São amizades que nos dão vontade de orar mais, de ser mais crente, de ser mais cheio do Espírito Santo, de ser mais honesto, de ser mais justo. E eu me lembro que eu observava o Felipe, e o Felipe tinha traços característicos que eu, sem saber, imitava. Eu me lembro que quando o Felipe pregava, ele sentia a presença de Deus, ele fazia com a mão assim, ó. E quando eu começava a sentir a presença de Deus, eu estava fazendo igual ao Felipe.
Quando eu sentia a presença de Deus, quando eu estava falando alguma coisa para os jovens, eu me lembro que eu fazia assim. O Felipe tinha um jeito especial de dar glória a Deus. Quando ele dava glória a Deus, ele fazia um suspense com a mão dele. O Felipe, quando dava glória a Deus, ele fazia assim, ó. Ele dava glória a Deus e fazia um suspense com a mão dele e levantava a mão. Quando eu comecei a dar glória a Deus, eu estava fazendo igual a ele. Eu dava glória a Deus. E eu repetia aquilo que ele fazia, porque ele me influenciava. O Felipe me ajudou a querer ser melhor. E esses hábitos, aquilo que ele fazia, esses trejeitos, na verdade era a mínima coisa que eu estava imitando dele, porque tinha algo maior acontecendo dentro de mim. Eu estava querendo ficar mais perto de Deus. E um dia ele disse para mim: Dave, eu tive um amigo na minha vida, o nome dele era Ninho, e Jesus levou ele. E ele era crente demais, e eu sou o que eu sou hoje porque eu tive um amigo igual ele. E eu dizia para ele: Felipe, você agora é o Ninho para mim, e talvez um dia eu vou ser o Ninho para você também. Eu vou melhorar. A gente se esquece que quem anda com a gente define quem a gente é. Eu me lembro que tinha uma coisa que eu não podia imitar o Felipe. O Felipe era batizado em línguas estranhas, no Espírito Santo, ele falava em línguas. Então eu fazia com a mão no rosto, eu dava glória a Deus igual ele dava. Só uma coisa eu não podia fazer: eu não podia falar em línguas estranhas. Então eu começava a orar dizendo: Senhor, me batiza, eu quero falar em línguas estranhas. Eu não sabia que na verdade eu estava dizendo só isso. Não é só porque eu queria, é porque eu queria ficar mais perto e parecido dele. Um dia, toda igreja tem aquelas irmãs do ciclo de oração top. Na minha igreja tinha. A irmãzinha do ciclo de oração puxou minha blusa e disse: vai para frente, que o Espírito Santo vai batizar você. A minha vontade era sair do banco assim, dizendo: ei, Felipe, fica ligado. E quando eu saí do banco e eu estava chegando na frente, um pastor que estava ministrando falou: ei, moço, não ora por você, ora sobre a vida desse rapaz, um grande amigo meu. E eu comecei a orar sobre a vida dele, mas dentro do meu coração eu dizia: Senhor, eu quero ser batizado também. E aí, não aconteceu. Eu estava orando, terminei de orar, não aconteceu onde eu esperava que iria acontecer. Quando eu voltei para o banco, o Espírito Santo me batizou no banco da igreja. E aí eu me lembro que já começou a ficar diferente o negócio. Aí agora eu dava glória a Deus, eu passava a mão no rosto e eu falava em línguas. E a minha vontade era correr até onde o Felipe estava e dizer: ei, agora eu estou parecido com você, a gente pode andar mais junto. Eu estou ficando parecido com você. Começa a andar com gente que provoca você. Começa a andar com gente que faz você ter mais vontade de orar, de se aproximar do eterno, de ser mais crente, mais cheio do Espírito Santo. Começa a andar com gente que não puxa você para baixo. Depois de ver um momento de intimidade com Deus, alguém que diz para você ir embora, se afastar, pare de andar com gente que só reclama. Pare de andar com gente que não presta, e começa a andar com gente que te aproxima de Deus. Aleluia.